Então, para entender o critério de divisibilidade por 7, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrá-lo, né? A gente viu que um número vai ser divisível por 7 se, quando a gente olhar para o número menos o último algarismo, nesse caso aqui, o 247, ficaríamos com 24, menos o dobro, né, do último algarismo, que nesse caso o último algarismo é 7, o dobro é 14, resultar em um número divisível por 7. Tá? Então a gente ficaria com 24 menos 2 vezes 7, 24 menos 14, logo isso vai resultar em 10, né? Portanto, esse número aqui não vai ser um número divisível por 7, tá? O 247. Mas ele vai ilustrar para a gente um outro princípio, tá? Que é o seguinte, ó, observe que esse número aí, tá? Ele vai poder ser escrito segundo o que a gente tem feito, né? Pela decomposição em base 10, né? Em centenas, dezenas e unidades, ele vai ser igual a 2 vezes 100, né? Tem 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 7 unidades. E observem que a gente pode transformar esse 100 aqui em 10 dezenas, né? Então, como a gente tem 2 multiplicando, ficaríamos com 20 dezenas. Como temos 4 dezenas aqui, esse número ele pode ser ainda escrito como sendo 24 vezes 10, ó, 24 dezenas, 20 dezenas mais 4 dezenas, mais 7 unidades. Tá? Isso aqui vai ser útil tendo em vista o método que a gente descreveu. Tá? Então, é uma coisa aqui particular desse número, mas que de fato a gente vai poder ver que essa decomposição necessária para explicar o princípio, ela vai poder ser feita também por qualquer outro número. Tá? Basta a gente separar as unidades, de todo o resto do número vai ser, então, dezenas. Tá? Por exemplo, digamos que a gente tenha, ou de uma maneira mais geral, tá? Vamos pegar um número qualquer, tá? De uma forma geral, e vamos representar ele assim, ó. Vamos chamar desse retângulo o número que é formado quando a gente tira o último algarismo, tá? Nesse caso aqui foi 24, tá? E daí a gente acrescenta o último algarismo a ele, 24b, por exemplo, tá? Pelo que a gente viu aqui em cima, isso é a mesma coisa que escrever o retângulo, que é o número formado tirando os últimos algarismos, tá? Vezes 10, ó. Vezes 10 mais b, tá? Pela nossa proposta, o que a gente vai fazer? Para facilitar um pouquinho aqui as contas, vamos chamar esse retângulo aqui de A, tá? E daí a gente vai conseguir representar esse número aqui, ó, por A vezes 10, né, que é a mesma coisa que 10A, mais B, tá? Então a gente tem aí que qualquer número pode ser descrito dessa maneira, né? Onde A é a expressão formada pelos primeiros algarismos, assim, com exceção do primeiro, tá? É um número formado tirando o primeiro, tá? Então a gente tem essa expressão aí. Daí o que a gente viu? Pelo critério, um número vai ser divisível por 7 quando a diferença entre o número formado, excluindo esse último algarismo, que nesse caso aqui é A, menos o dobro do último, né, for um número divisível por 7. Então, nesse caso, ó, esse número aqui, ele é divisível por 7, ó, se isso aqui acontecer. Se o número formado, excluindo-se o último algarismo, que nesse caso vai ficar só o A, né? O último algarismo é o B, menos 2 vezes o B, ó, for um número divisível por 7, ou seja, se for um múltiplo de 7, ou seja, se ele pode ser descrito dessa forma 7K, tá? Então isso aqui tem que acontecer para que a gente tenha um número divisível por 7 aqui, tá? A menos 2B vezes 7K. A menos 2B igual a 7K. É isso que diz o critério, tá bom?
Então é isso. Ó. Esse cara aqui é divisível por 7 se isso aqui se verifica, né? Se o número formado, excluindo-se o último algarismo, que no caso ficaria só com A, menos 2 vezes B, for igual a 7K, tá? Mas se isso aí se verifica, olha o que a gente vai obter. Ó. O A, passando esse 2B para o outro lado, vai poder ser expresso dessa maneira. Ó. Vai ser igual a 7K mais 2B, tá? O A vai poder ser descrito assim. Como a gente tem isso aqui, ó, a gente vai pegar esse valor agora de A e substituir nessa expressão. Então, olhando ali para essa primeira igualdade que a gente tinha aqui em cima, a gente vai chamar de estrela, por exemplo. Tá? Então, por estrela, substituindo aqui, a gente vai ter que a nossa expressão aqui, o A, tá? Acrescido do B, vai ser igual a 10 vezes o A, tá? 10A, só que agora com uma nova cara, né? O A já não é mais o A sozinho, o A é igual a isso aqui, ó. 7K mais 2B. Então vai ficar 7K mais 2B, só que aí 10 vezes o A, 10 vezes A tá aqui, ó. Tem esse Bzinho aqui de fora, tá? Isso aqui é mais... Isso aí implica que a gente vai ter 70K, né? Essa expressão ali. 70K, ó, mais 10, fazendo chuveirinho aqui, né? Mais 20B, ó, mais B, tá? Isso tudo é igual a esse cara bem aqui, ó. O A, B. E de fato, ó, isso aqui dá pra gente, né? 70K mais 21B, tá? 70K mais 21B. Daí, observem comigo que esse número é um múltiplo de 7. Então, de fato, se essa equação se verifica, esse número aqui é um múltiplo de 7. Por quê? 70K é 10K vezes 7. Como K é inteiro, 10 vezes K é um número inteiro também. Então, essa parte é múltiplo de 7. 21B, 21 é 3 vezes 7. Né? Então, de fato, esse número aqui é 7 vezes 3B. B é inteiro, 3B é inteiro. Então, essa parte também é múltiplo de 7. A soma de dois números múltiplos de 7 é múltiplo de 7. Então, logo aqui, a gente vai ter um número múltiplo de 7. Então, de fato, esse número vai ser múltiplo de 7 se isso aqui se verificar. Tá? É um procedimento meio longo, sim, meio abstrato, sim, mas é uma justificativa de fato e uma prova, tá? Do porquê que o nosso método vai funcionar, tá bom?